Olá a todos, hoje vamos falar sobre multicast, então é um assunto aí que não é tão abordado, acho que existem alguns fatores para isso, né? É um assunto que tem a sua dificuldade, muitos acabam evitando ele, então o objetivo aqui é a gente abordar o assunto, embasar ele, para entender o que está por trás de toda essa teoria, desse recurso importante aí. Então, o propósito aqui é a gente cobrir esses tópicos, então a gente vai fazer uma contextualização. Vamos falar um pouco dos grupos multicast. E aí depois a gente vai entrar nos protocolos, né? Então tem a parte de comutação, então no nível 2, onde a gente vai ver o IGMP. E no âmbito de roteamento, a gente vai ver o protocolo PIN, né? Existem vários protocolos de roteamento, mas a gente vai ver o PIN, que é o principal, né? Sendo que o PIN ele pode trabalhar em dois modos, que é o denso e o espaço. Então, não é novidade para ninguém que existem essas três formas de transmissão em redes. A principal delas é o unicast, né? Então é a transmissão 1 para 1. Então o que é o unicast? É aquela quando você quer comunicar com apenas uma entidade, uma pessoa, né? Então essa informação ela fica retida entre os dois. Então a gente tem aqui o Guido, né, com o filhinho dele, e aí eles compartilhando aqui segredos, né, compartilhando informações, de forma que os demais não ficam a par, eles não ficam a par do que está sendo transmitido aqui, do que está sendo trocado. No âmbito aí das redes sociais é o famoso chamar no privado, né? Quando você chama mais informações no privado, né? Então você está mandando o unicast, né? E aí quando a gente pensa em transmissão de vídeo, por exemplo, o unicast ele não vai ser a modalidade mais adequada, né? Porque o que acontece? Para cada interessado na transmissão, o servidor vai ter que gerar um fluxo de informação, um fluxo de comunicação. Então, aqui a gente tem 5 interessados, o servidor vai gerar 5 fluxos de comunicações aqui, o que sobrecarrega, né, os links da minha rede, né, sobretudo aqui meus uplinks. É complicado, aqui você tem uma grande carga, né, essa carga ela vai se dividindo, né, em cada enlace aqui, até chegar nos meus nós aqui, nas minhas redes finais. Não é a forma mais adequada. A segunda forma que a gente tem de se comunicar é o broadcast. Então, se no unicast a gente faz o 1 para 1, no broadcast você faz o 1 para todos, né? Então, você gera um fluxo de comunicação em que todos escutam essa comunicação. Então, quando o Guido pega aqui o microfone e manda o buongiorno principessa dele, ele estava querendo mandar para a princesa, para a mulher dele, né? Mas todo o campo de concentração escuta a mensagem, né? Ele mandou um broadcast, né? E aí, nesse caso, mesmo os não interessados, eles escutam a informação, né? Então, todo mundo aqui está escutando a declaração de amor do Guido, né? Por quê? Porque é um broadcast. Então, a declaração não vai ser útil para muitos, né? Mas para a pessoa que ele queria, né? Vai ser útil. Mas é a forma mais eficiente de transmissão, né? Então, a gente tem que pensar. Broadcast é um recurso fundamental, essencial no funcionamento das nossas redes, né? Na camada 2, né? A gente precisa do broadcast. Muitos protocolos trabalham com broadcast, né? E sobretudo aí o ARP, né? O DHCP. Né? Mas pensando aqui na mesma transmissão de vídeo, quando você utiliza o broadcast para transmitir o seu vídeo, você resolve aquele problema da sobrecarga dos seus uplinks, né? Então você gera só um fluxo de informação aqui. Porém, essa sobrecarga que existia no uplink acaba indo para os usuários finais, né? Para minhas redes nas extremidades. Então, todo mundo aqui recebe o vídeo, né? Mesmo os não interessados. Então, a gente tem aqui os interessados, que é a estação A até a estação E. O F não estava interessado nesse vídeo, mas como é uma transmissão em broadcast, ele vai receber, né? E essa informação ele processa aí a nível de CPU. Então causa interrupção, causa problema. Ele precisa parar, né, o que ele estava fazendo para tratar esse broadcast.
Então, realmente, é uma forma ineficiente também, né, de você transmitir. Então, pensou-se em uma terceira forma, né? A terceira forma, justamente, é o multicast. Então, em vez de um para todos, por que não um para um determinado grupo de usuários, né? Um determinado grupo de usuários interessados. Esse é o multicast. Aqui no caso da declaração de amor, todo mundo escutou. Por quê? Porque o fone tá... a saída de som aqui está disponível para todos. Mas se fosse, sei lá, por exemplo, uma transmissão de rádio, né, em que os interessados eles vão lá e sintonizam o sinal, né, eles vão lá no rádio e sintonizam a frequência. Então, é uma forma mais inteligente, né? O multicast é isso. Quem estiver interessado no conteúdo vai lá e sintoniza no grupo do multicast. Uma analogia interessante para se fazer para o multicast são exatamente os grupos de WhatsApp, né? Então, vamos pensar, por que se cria um grupo de WhatsApp, né? Quando alguém quer compartilhar informações para várias pessoas ao mesmo tempo, mas não para todos, né? Um grupo específico, é muito mais eficiente você criar um grupo do que você mandar essa informação para cada contatinho seu, né? Para cada indivíduo. Então, o mais fácil então é você criar o grupo e aqueles interessados no conteúdo irem aderindo ao grupo, né? Imagina então eu mandar em broadcast sons de galos, mandar o Faustão, né? Todo mundo seria obrigado a escutar o Faustão, o Casagrande, então ninguém merece, né? Então, aqueles que acharem interessante esse tipo de conteúdo, beleza, acessem os grupos, né? E aí você receberá o conteúdo. Então, é uma forma interessante, né? Então, o multicast, ele funciona da mesma maneira. É uma forma inteligente de você disponibilizar um conteúdo em que alguns estão interessados, mas nem todos, né? Então, pensando aqui no exemplo de transmissão de vídeo, você tem aqui a questão da economia da largura de banda dos uplinks e nas extremidades da minha rede, você também tem uma situação ideal, né? Então, a gente tem aqui o host A até o host E interessados no conteúdo, no vídeo. Então, eles vão e aderem ao grupo multicast. E aí, eles vão receber esse conteúdo. O host F não está interessado no grupo. Ele não recebe. Aqui, nesse caso específico, ele diz aqui que ele recebe, né, mas é a nível de placa de rede. Em nível de placa de rede já é descartado o pacote. E não chega a fazer processamento de CPU. Porém, isso aqui não é a situação mais usual, né? O usual é o quê? É que essas estações estejam conectadas a switches, né? E aí dentro do switch você pode habilitar uma funcionalidade bem bacana, que é o IGMP Snooping, né? De forma que esse switch filtraria os interessados, né, nesse conteúdo. Então, o switch só repassaria o vídeo, os pacotes, àqueles que aderiram ao grupo. Então, a estação F não receberia esse conteúdo caso esse recurso do IGMP Snooping estivesse habilitado. Então, é importante a gente frisar que os grupos multicast eles são endereçados através da classe D de endereços, né? É muito comum a gente ver a classe A, B e C. E a gente tem a classe D. Então, todo IP que começa com esses 4 bits, né? 0, vai ser um endereço multicast. E se começa com esses 4 bits, quer dizer que o primeiro octeto do meu endereço IP vai variar entre 224 e 239. Então, todo IP que tiver esse intervalo aqui no primeiro octeto, a gente pode ter certeza que é um grupo multicast. Da mesma forma, o IANA ele padroniza alguns endereços, né? Para alguns endereços específicos. Então, tudo que for 224.00 vão ser endereços locais, né? Que vão ter um escopo local. Então, TTL igual a 1, né? Vamos dizer assim. E a gente tem outros intervalos aqui reservados, né? Por exemplo, o 232, que a gente vai ver também. Então, a gente tem que tomar cuidado que nem todo endereço multicast a gente pode utilizar, né? Alguns são reservados.
E aqui a gente tem alguns grupos multicast bem conhecidos, né? Por exemplo, 224001 é o multicast all hosts, então todo mundo na subrede recebe. É praticamente um broadcast, né, pessoal? O 224002 é todos os roteadores. Então é uma coisa mais filtrada. Esses endereços aqui são bem conhecidos da gente, né? Para quem estudou SPF. Então, 224005, todos os roteadores que rodam SPF, que tem interface do SPF habilitada. E o 224006, que são os designated routers, né? Final 9, RIP, 10 é IGRP. Esse aqui é importante, final 13 são os roteadores que rodam PIN, né? Que é o protocolo de roteamento no multicast. Temos aqui o VRP. Esses grupos aqui também são comuns aqui em roteadores Cisco, né? Que justamente para definir o RP, né? Da minha topologia. A gente vai ver isso, vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas beleza, a gente viu então que para endereçar um grupo multicast a gente usa IPs da classe D. Mas a gente sabe que quando a gente está fazendo uma transmissão no TCP/IP, a gente precisa ter a camada 2, né? Ter o frame, né? Geralmente o Ethernet. E aí no Ethernet a gente tem a figura do endereço MAC. Então, que endereço MAC utilizar quando você está fazendo uma transmissão multicast? Então, eles fizeram essa padronização aqui. Então, toda transmissão multicast vai ter o MAC de origem 01005E. Tá certo, pessoal? Então, é até uma forma interessante, por exemplo, quando você quiser filtrar, quando quiser fazer captura de pacotes, né, e quiser saber o que está rodando de multicast na sua rede, você faz um filtro lá, botar lá o MAC, né, 01005E, e aí ele vai te retornar, né? Todo mundo que tiver esse MAC quer dizer que é um tráfego de multicast. Esse 25º bit vai ser sempre 0. E os demais eles são derivados a partir dos 3 octetos seguintes, né, do grupo. Então, no grupo 239, 255, 11. Então, eles se transformam em binário isso aqui. E aí, eles derivam e formam em hexadecimal aqui os outros dígitos aqui do meu MAC address. É importante a gente frisar que isso aqui possibilita sobreposição de endereços. Então, tá vendo aqui, ó, se você tem um grupo 239.255.11, ele vai ter o mesmo MAC address multicast desse outro grupo aqui, ó, 239.127.11. Isso aqui é uma característica dessa formação, da forma que se forma esse MAC address. Então, tem que ter cuidado com isso aqui, que pode ocasionar alguns erros, né, na sua rede. Beleza, então a gente tem aqui uma origem de multicast, um transmissor aqui, e você que tem aqui nessa LAN umas estações que são os meus receptores, meus clientes multicast. E aí a gente vê aqui que a estação A e a C estão interessadas na transmissão do multicast desse servidor aqui, né? E esse servidor, ele definiu o grupo 239.255.11, né? Então, com a regrinha que eu mostrei para vocês aqui, ele gera esse MAC address, né? O MAC de origem. E esse tráfego ele vai passar pelo roteador, né? E essas estações interessadas, o que elas vão fazer? Eles vão fazer um IGMP Join, né? O nome oficial do IGMP Join é o IGMP Membership Reports. Então, eu estou reportando meu interesse em ser membro desse grupo. Basicamente é isso, né? Mas, em geral, eles usam mais IGMP Join, né? Então, esses caras fazem o Join, esse pacote IGMP chega no switch e o switch repassa para o roteador, né? E o roteador vai conversar aqui com o servidor, né? Por padrão, o roteador ele ia fazer o quê? Ia jogar a transmissão aqui no barramento, na rede local, e todo mundo ia receber, né? Mas, como tem um switch aqui, você pode habilitar o recurso do IGMP Snooping, né? Que é uma inteligência aqui, né? O que o IGMP Snooping faz? É uma funcionalidade que faz com que o switch aprenda em que portas que existem interessados no conteúdo multicast. Então, como esses dois mandaram o IGMP Join,
Quando manda o IGMP join, o switch aprende e vê aqui, ó, na porta 0002, existem interessados no grupo 239.255.1.1. Como o switch não fala IP, ele fala MAC, então na tabela dele vai ter o MAC, né? Que é um MAC gerado a partir do grupo multicast. Então, ele sabe que quando existe quadro para esse MAC address, eu devo encaminhar para essas duas portas. Então, a estação B e a estação D, que não são membros do grupo, não vão receber esse conteúdo. Então, por isso que o IGMP Snooping é bem interessante de ser utilizado. Aqui a gente tem os principais tipos de pacotes do IGMP. Lembrando, pessoal, IGMP é sigla de Internet Group Management Protocol. Então, protocolo de gerenciamento de grupos internet, né? O pessoal costuma confundir com Internet Group Multicast Protocol, né? Não é multicast, esse M é management, né? Então é protocolo de gerenciamento de grupos, né? Até porque quando a gente fala em grupos, a gente parte do princípio que é multicast, né? Então se fosse grupo multicast seria uma certa redundância, né? Então o propósito do protocolo é gerenciar os grupos, né? Então por isso que é essa sigla. A mensagem IGMP vai ter esse formato aqui, né? Esse cabeçalho. Ele vai informar aqui o grupo. E podem ser de 5 tipos, né? Basicamente, os usuários finais, os clientes, vão mandar essas 3 primeiras mensagens, né? Então, a gente tem aqui o Membership Report da versão 2. O IGMP ele tem 3 versões principais, 1, 2 e 3. A 2 é a mais utilizada, a 1 é pouquíssimo usada, porque é mais limitada, né? E alguns utilizam a 3. Então, na versão 2 existe o Membership Report, que nada mais é que o IGMP Join, né? É aquela situação que a gente viu aqui, né? Então, esses caras aqui mandaram um IGMP Membership Report, né? Ele manda pro roteador, falando, ó, eu estou interessado em tal grupo, repassa aí a minha demanda aí pra fonte, beleza? E o roteador vai se virar. Você tem aqui essa mensagem que é a mesma, né? Tem o mesmo propósito, só que na versão 1. E você tem a mensagem para sair do grupo, leave group. Essa funcionalidade de pedir para sair só existe na versão 2, né? Então, é uma das limitações do IGMP versão 1. O host, o cliente, não consegue dizer... Ele não está mais interessado no conteúdo multicast. Ele fica lá até expirar, só que aí é meio que um desperdício, né? Então, é mais eficiente... Se o cara não tiver mais interessado, ele vai lá, ó, não quero mais o conteúdo multicast. E aí ele manda um IGMP leave group, né? E aí o que vai acontecer? Os roteadores, né? Eles vão também mandar algumas mensagens IGMP, né? Os roteadores eles podem mandar esses 2 tipos de mensagem aqui, que geralmente são as mensagens do tipo query, né? Que são consultas. Então, toda vez que algum cliente fala que quer sair, o que vai acontecer? O roteador ele vai mandar um Group Specific Query, uma consulta específica de grupo, né? Então, ele é enviado em resposta a uma mensagem de saída de grupo, né? É aquela situação, pô, fulano saiu. Alguém mais aí também não está mais interessado no grupo? Porque é aquela coisa, saiu de repente não tem mais interessado, não tem mais propósito eu ficar mandando a transmissão multicast nessa rede, né? Então ele pergunta se tem mais gente interessada em sair, se existem interessados no conteúdo, né? Então esse é o Group Specific Query. E também tem a mensagem General Membership Query, né? A consulta de membros gerais, né? Esse pacote é mandado pelo roteador periodicamente, né? Se eu não me engano, eu acho que o padrão é 30 segundos. Então ele manda para o grupo multicast 224.001. Então todos recebem essa mensagem, inclusive hosts, roteadores, né? E ele pergunta, existe clientes aqui nesse barramento, né? Porque se não tiver, ele para de transmitir o conteúdo multicast naquela interface. Então, de tempos em tempos, ele fica consultando. Como não é essa consulta não é de um grupo específico, esse campo Group Address ele vem zerado. Tá certo? Então, basicamente, pessoal,
são esses 5 tipos de mensagens do IGMP. Os reports e o leave group são os clientes e as queries, as consultas, são os roteadores. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de pacotes IGMP. Então, o IGMP Join, né, que é o pacote IGMP Membership Report. A gente tem aqui uma captura aqui no LHR. Então, aqui o pacote 104.4, ele manda aqui para o grupo, dizendo aqui, ó, eu estou interessado em me filiar a esse grupo, né? O destino é o próprio grupo multicast que ele está interessado. Então, aqui é o tipo, ó, Membership Report. E interessante, pessoal, olha só, é o TTL do pacote do cabeçalho IP, ó, é 1. Então, a mensagem IGMP, ela fica restrita à minha rede, ao meu barramento. Ela não é repassada para outras redes. Então, o IGMP é em nível 2. Da mesma forma, você tem o IGMP Leave Group, quando você não está mais interessado no conteúdo. Então, você manda aqui, né? Eu quero sair do grupo, o grupo é esse aqui, né? E aí você mandou aqui, ó, pro o endereço multicast all routers, né? Então, todos os roteadores vão receber essa notificação, ó, quero sair desse grupo. Então, vamos ver de maneira mais prática isso aqui. Eu montei aqui uma topologia, né? No qual existem aqui câmeras que geram conteúdos multicast. Essa câmera transmite nesses 2 grupos e essa outra aqui transmite nesses outros 3 grupos. A gente tem um cliente aqui atrás do LHR, né, interessado nas imagens. Então, por exemplo, vou entrar aqui em LHR. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou simular aqui o interesse desse roteador em se filiar a um determinado grupo. Como é que eu faço isso? Eu entro na minha interface, então, nesse caso, eu vou utilizar a loopback 1. Então, eu vou simular que meu cliente está dentro dessa rede aqui, 10.1.1. Então, int loopback 1 e dou o comando ip IGMP join group. Então, vamos imaginar que ele está interessado no grupo 238.38.38.1. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui antes. Vamos habilitar aqui o debug no roteador. Aí, pessoal. Então, eu estava dizendo aqui, ó, mandando o Membership Report do IGMP versão 2 para o grupo 238.38.38.1. A gente viu que o Membership Report ele é enviado com o endereço IP de destino, o grupo que você tem interesse, né? E aí isso está sendo enviado no meu barramento, na minha rede, né? Na minha rede local. Na loopback 1. E aí falou que enviou e recebeu, né? Porque é uma interface lógica aqui no meu roteador. Então, dessa forma, é como se eu estivesse habilitando aqui meu IGMP na interface. Então, se eu der alguns comandos úteis aqui. Show IP IGMP groups. Olha só, esse roteador, então, ele está nesse grupo que pertence a essa interface, né? E existe aqui um cliente, né? O último cliente que apareceu interessado nesse grupo foi o 10.1.1. 10.1.1, né? Que é justamente a loopback. Está representando aqui o meu cliente. Bacana aqui. Outro comando que eu posso usar, o show IGMP interface. E aí eu vou dizer que é a loopback 1. E aí me dá informações específicas. Então, o IGMP está habilitado na loopback. Minha versão do IGMP é 2. Aqui você tem aqui os intervalos em que meus pacotes são enviados. O tempo de timeout. Aqui você diz que não tem ACLs multicast, né, definidas, né? Eu posso definir ACLs para restringir alguns grupos multicast. Eu não quero que determinado grupo multicast seja aceito. Eu posso criar uma ACL. Aqui ele mostra que o número
de pacotes, foi enviado um membership report e nenhum leave, né? O roteamento multicast está desabilitado. E aqui é o grupo, né? Então tem bastante informação. Um outro comando do IGMP legal é o show IP IGMP membership. Então ele fala que o grupo, esse grupo aqui, com qualquer origem, tem esse interessado, né? Enfim, está na interface loopback 1. As mesmas informações que a gente viu nos outros comandos, mas exibidas de outra forma, né? Então, pessoal, se eu fizer um ping aqui nesse grupo 238.38 38.1, né? Ou seja, estou gerando um conteúdo multicast para esse grupo. Houve uma resposta, né? Justamente o meu cliente aqui que eu configurei na loopback 1. Houve uma resposta. 12 milissegundos. Agora, beleza, aqui minha transmissão deu certo. Se eu for aqui em outro roteador, vou aqui no roteador Rendezvous e vou fazer a mesma transmissão. O que aconteceu aqui? O pacote não chegou. Por que não chegou, pessoal? Porque esse cara aqui, esse roteador, ele não tem conhecimento desse grupo, né? Para ele não tem nenhum interessado no grupo 238.38.38.1. Então ele não envia, né? No contrário do LHR, né? O LHR ele devia passar essa informação para o Rendezvous de alguma forma, né? A gente vai ver depois que como aqui são redes diferentes, né? O que eu vou precisar? Eu vou precisar habilitar o roteamento multicast aqui, né? E também rodar um protocolo de roteamento, né? O PIN, no caso, né? Então, eu precisaria habilitar o PIN nessa interface para que o LHR repasse a informação de interesse em um determinado grupo para o Rendezvous. Rendezvous, tem um interessado nesse grupo aqui, beleza? Então, anote aí. Só que não é o caso, né? Por quê? Porque a gente não habilitou o roteamento multicast nesse caso. Então vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, pessoal, essa aqui é a arquitetura multicast típica, onde você tem uma origem, né, que gera um tráfego multicast. Você tem aqui roteadores no meio do caminho, né, no qual o primeiro roteador, né, o roteador que pertence à rede da origem, da minha fonte, é chamado de First Hop Router, né, o FHR, roteador de primeiro salto. E aí, esse camarada aqui, ele vai precisar rodar um protocolo de roteamento multicast com o vizinho, né, para que as informações de multicast sejam trocadas, né? Do contrário, o multicast ele vai ficar restrito à minha rede local. E aí você tem a figura aqui do LHR, né, o Last Hop Router, né, o roteador de último salto, que aqui ele chamou de roteador de multicast local, né? Esse último salto, ele vai aqui dentro do barramento ele vai rodar o IGMP, né? Ele vai ser o IGMP Query, né? Ele vai mandar aqui as queries do IGMP, aqueles pacotes, né? Aqueles 2 pacotes do IGMP que a gente viu vão ser enviados aqui pelo R2, né? E aqui a gente tem aqui o cliente multicast e o switch com o IGMP Snooping habilitado. Basicamente, é essa a arquitetura típica do multicast. Na nossa topologia, a gente só estava com isso aqui pronto, né? Na verdade, a gente simulou essa rede local através de uma loopback, né? Só que a gente precisa habilitar o roteamento multicast, né, entre os outros roteadores, né? Então, a gente vai precisar habilitar o roteamento e também configurar o protocolo de roteamento, o PIN, o que a gente não fez ainda naquela topologia. Ficamos por aqui. Agradeço aí a audiência e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Valeu, um abraço a todos.